A paz, meus irmãos. Salve Maria Imaculada. A gente está entrando agora em outubro, mês dedicado ao Santíssimo Rosário. A Confraria do Rosário, fundada por São Domingos de Gusmão, restituída pelo Beato Alano, ela nos propõe firmemente a rezar todos os dias sem falta o Santo Rosário nesse mês, que é dedicado a Nossa Senhora. A gente, meus irmãos, somos chamados a rezar o rosário com quanto mais piedade e fervor no coração. Porém, a gente é debilitado, a gente falha na oração, a gente se distrai. Nós não temos o grau de santidade que os santos tiveram. A gente não consegue ter essa comunhão que eles tiveram. Mas eu venho através desse áudio dizer para você que é necessário buscar isso, porque o próprio Santo Agostinho dizia: o que os santos fizeram que eu não posso fazer? O que Santo Tomás de Aquino fez que eu não possa fazer? É necessário a gente se escorar nessas pessoas que viveram os mistérios divinos. E para isso há estratégia. É necessário traçar estratégia. Então eu quero fazer esse áudio, vamos se dizer assim, especial do mês de outubro, fazendo uma comunhão entre o Santo Rosário e o Santíssimo Sacramento. Você pode, talvez você já deve ter notado nesse canal da Milícia do Rosário que pouco se fala da Eucaristia e muito se fala do Rosário. Então, eu quero dar o meu tributo e o meu louvor a Jesus no Santíssimo Sacramento através desse áudio, falando a respeito da Divina Eucaristia. Jesus Cristo, quando a gente vai para a Santa Missa, o objetivo, São Pedro Julião Eymar vai dizer, é a pessoa divina de Jesus Cristo. O objetivo é a adoração à pessoa divina de Jesus. E uma hora celestial que a gente passa ali na Santa Missa. São Pedro Julião Eymar, ele vai dizer que o que a gente passa ali na Santa Missa é uma hora celestial. É o céu que vai vir para a terra. É o Calvário que vai se fazer presente. E aí ele fala, e se nesta hora de Santa Missa, de adoração ao Santíssimo Sacramento, você tiver dificuldade, distração, tibieza espiritual, não tiver com fervor de espírito, ele vai dizer, mas se você continuar perseverando, aquela uma hora, São Pedro Julião Eymar vai dizer, vale por duas. E olha, hein, eu estou citando um homem que o apelido dele era o louco da Eucaristia. Eu não conheci um homem que falou com tanta magnitude da Eucaristia do que São Pedro Julião Eymar. Eu tenho um conjunto de livro que fala da Santíssima Eucaristia, que são os escritos e os sermões dele. É 5 volumes. Eu não sei se ainda acha na internet para vender. Mas quando eu li esses livros há muitos anos atrás, a minha piedade eucarística mudou da água para o vinho, do dia para a noite. E aí foi se passando os anos, e eu ia para a Santa Missa e eu levava os meus livros devocionais para mim fazer as minhas orações. E eu fazia ali os atos de adoração eucarística, segundo os santos da igreja ensinam. Eu rezava o Te Deum, eu fazia um monte de oração em adoração a Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Mas São Pedro Julião Eymar, ele vai nos ensinar que antes do livro eu devo entregar o meu coração, a minha pobreza. Isso é, conversar com Jesus Cristo com as minhas palavras. E aí ele fala que o pensamento alheio, isto é, as orações do livro, por mais sublime que seja, não é igual à entrega do teu coração. Só que quando a gente vai adorar Jesus no Santíssimo Sacramento, nós, por muitas das vezes, a gente se distrai ali, porque a gente não sabe recitar as orações como convém e a gente também espontaneamente não consegue dizer aquilo que era necessário dizer para Jesus Cristo. E aí ele fala, Jesus Cristo,
ele é passado, presente e futuro na Santíssima Eucaristia. O que São Pedro Julião Eymard quer dizer para mim e para você quando ele fala isso? Porque Jesus, a gente contempla os mistérios eucarísticos em todo o ciclo de vida que Jesus Cristo passou aqui na Terra. Quando ele se encarna no ventre da Virgem Puríssima, até o suprassumo do Calvário, a sua ressurreição, ascensão ao céu. A gente vai contemplar a Eucaristia nisso. Não existe palavra para conseguir recitar ali. Eu devo entregar o meu coração. Mas o que eu quero dizer para você nesse áudio? Nada mais salutar para fazer a vontade de Deus. E vamos se dizer assim, numa palavra simples, nada mais salutar para agradar a Deus no Santíssimo Sacramento do que eu recitar aquilo que não provém de mim, mas provém exclusivamente dele mesmo, que é a saudação angélica e que é a oração do Pai Nosso. E isso eu encontro aonde? Eu encontro nos mistérios do Santíssimo Rosário. E é isso que eu quero passar para você nesse áudio. Quando a gente olha para o mistério da Santa Missa, ela tem 4 fins, que é a adoração, a ação de graça, a apropriação e a súplica. A adoração e a ação de graça eu já vejo nos mistérios gozosos, porque eu adoro a Deus que vai se fazer carne no meio de nós. Como ele mesmo vai falar no Evangelho de São João, eu sou o pão vivo que desceu do céu. É a Santíssima Eucaristia, é Jesus Cristo ali, é um ato de adoração nos mistérios gozosos. A adoração perfeita que Nossa Senhora e São José fez ali no presépio a hora que Jesus Cristo nasce. A ação de graça também ela está ali nos mistérios gozosos, nessa segunda parte da Santa Missa. Eu dou graças a Deus em ação de graças por Jesus Cristo ter se feito homem, ter se submetido ao jugo dos homens para nos salvar. Então isso eu vejo nos mistérios gozosos. A propiciação eu vejo nos mistérios dolorosos. Quando eu olho para Jesus Cristo rumo ao Calvário, eu contemplo a propiciação, essa parte da Santa Missa, aonde eu peço perdão e misericórdia ao Senhor. Olha, a gente começa a contemplar esses mistérios, os bailes, as ruas, os mercados, todos os lugares estão cheios de pessoas, mas Jesus Cristo está sozinho no Santíssimo Sacramento. Olha que loucura! Então eu rezo os mistérios dolorosos ali, em adoração, na propiciação a nosso Senhor. E por fim, a última parte, que é a súplica. A gente vê os mistérios gloriosos. A gente suplica a Deus a misericórdia divina, assim como os discípulos suplicaram também as graças para o Divino Espírito Santo vir sobre eles e eles mudarem a vida deles. O que eu quero dizer para você nesse áudio, nesse mês de outubro, que é dedicado ao Rosário? Eu muito fiz já a oração diante do Santíssimo Sacramento no começo da minha caminhada, com livros espirituais, devocionais, de tudo é quanto tipo que você pensar. Mas eu cheguei à conclusão que nada é mais salutar para rezar diante de Jesus no Santíssimo Sacramento e fazer uma adoração com perfeição, nada é mais salutar do que o Santo Rosário. E é isso que eu quero mostrar para você aqui. Antes disso, a gente tem que ver o mistério de Jesus na Divina Eucaristia, ali, como um prisioneiro de amor até o fim dos tempos. Jesus Cristo ele vai estar ali até o final dos tempos, como ele mesmo prometeu na Sagrada Escritura. Eu estarei com vocês até o final dos tempos. Então eu e você precisa tributar um tempo diante da presença de Jesus Cristo. A gente tem tempo para os filhos, a gente tem tempo para a esposa, a gente tem tempo para ir em grupo de oração, para fazer apostolado, mas a gente não tem tempo para adorar Jesus Cristo. E pior do que tudo isso, a gente tem tempo o dia todo para tributar o nosso trabalho como escravos miseráveis, mas a gente não tem um quarto de hora, um terço de hora para ficar na presença de Jesus Cristo. E isso eu falo por mim mesmo.
A gente conhece irmãos que vai na missa, eles chegam 10 minutos antes da missa. E aí quando você pergunta, irmão, mas por que você chega em cima da hora? Ah, porque eu tenho um filho, tenho 2 filhos, eu tenho as minhas ocupações. Meu Deus do céu, Senhor do céu e da terra, nós precisamos fazer violência. Jesus Cristo, ele fala em Mateus 11:12, o reino do céu é arrebatado à força e é o violento que o conquista. E é pensando nisso que eu mudei os meus planos de oração antes da Santa Missa. Há muito tempo já eu estou dedicando 1 hora antes de começar a missa à adoração eucarística. Então, como eu também não tenho tempo no meio da semana, que isso é uma vergonha, eu digo que é uma vergonha para mim mesmo, de não ir na igreja e ali adorar, fazer um pouco de adoração, nem que for 10 minutos. Eu empreguei, conversei com a minha esposa, adestrei a minha vida a toda semana antes da Santa Missa, no domingo, 1 hora antes eu estou ali. E nessa 1 hora, meu irmão, minha irmã, eu rezo em adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento. Além dessas 4 partes da missa, que eu rezo ali o Santo Rosário, nesses 4 mistérios da missa, eu rezo também em adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento, agradecendo a minha semana. Eu rezo ali diante de Jesus, o Santíssimo Sacramento, em reparação ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. E ali eu faço uma oração espontânea que há muito tempo já eu venho fazendo. Eu me coloco de joelho diante de Jesus no sacrário 1 hora antes da missa. A missa aqui na minha paróquia começa às 8 da manhã. Então, de domingo, eu estou ali 10 para 7 da manhã, com os meus filhos e com minha esposa. As crianças vai dormindo, vai sem pentear cabelo, não tem problema. Todo esforço é pouco para ficar diante de Jesus, do Santíssimo Sacramento. Como eu negligencio durante a minha semana, devido aos filhos, à esposa, e eu me escondo atrás disso também, para reparar essas minhas misérias, eu adestrei a minha vida em todo domingo. E quando eu não posso ir no domingo de manhã ou no meio do dia do domingo, no sábado à noite, que já é a missa do domingo, eu também estou ali 1 hora antes. E quando eu vou no meio da semana na missa, eu também estou ali 1 hora antes, para sempre fazer essa 1 hora de adoração. E uma adoração perfeita segundo Tertuliano, porque Tertuliano ele vai dizer que por mais que você recite as orações dos santos, que foi inspirado também pelo Espírito Santo, por mais que você recite os salmos ali diante de Jesus, o Santíssimo Sacramento, nada se iguala ao Pai Nosso e à Ave Maria. Por que Tertuliano vai dizer? Porque são orações que foi o próprio Deus que inventou. Então, quando eu recito ela, por mais que eu recite imperfeitamente devido às minhas distrações e misérias, eu estou recitando não palavras minhas, mas do próprio Deus. Então, quando eu me coloco na presença do Santíssimo Sacramento e recito Pai Nosso e Ave Maria, eu estou prestando um louvor e adoração perfeito. Então, quando eu me coloco de joelho ali 1 hora antes de começar a missa para adorar Jesus no sacrário, eu digo claramente: Senhor, eu me coloco na tua presença por aqueles que não querem se colocar. De joelho eu fico por aqueles que não querem ficar. Na tua presença eu estou por todos aqueles que não querem estar. Adoro-vos por aqueles que não querem vos adorar. Eu me coloco com os olhos fixos em ti por aqueles que não querem colocar os olhos fixos em ti. Eu quero vos amar por aqueles que não querem vos amar. Eu quero ficar sempre na tua presença por todos aqueles que não querem ficar. Eu quero ficar junto com vossa mãe diante de ti por aqueles que não querem ficar. Eu quero fazer penitência aqui por aqueles que não querem fazer. Enquanto os outros estão em pé, eu quero ficar de joelho por aqueles que não querem ficar. E aí depois eu vou rezar o meu rosário. Por quê, meu irmão? Porque São Pedro Julião Eymard, ele vai dizer para nós: quais os caracteres distintivos do amor? O amor se distingue pelo sacrifício.
tanto os que inspira como os que aceita com alegria. Amor sem sacrifício é amor oco, amor próprio e disfarçado. Se quisermos, portanto, conhecer a grandeza do amor de Jesus hóstia, para com o homem avaliar o preço de seu amor, vejamos os sacrifícios exigidos pela Eucaristia. São os mesmos da paixão do homem-deus, aqui como lá. Jesus Cristo imola sua vida civil, sua vida natural e sua vida divina. O grande amor de Jesus Cristo para conosco foi a causa de sua paixão. Nela é declarado fora da lei, e enquanto seu povo renega e calunia, cala-se e não se defende. Está entregue à mercê dos inimigos, sem a menor proteção, sem reclamar para si o direito do mais vulgar dos acusados. Imola suas prerrogativas de cidadão, de homem probo, a salvação ao amor do seu povo. Na Eucaristia, Jesus Cristo aceita ainda esta imolação de sua vida civil. Olha aí o que ele vai dizer agora. Não tem direito a coisa alguma. A lei não o reconhece. A ele, o Deus feito homem, o Salvador do gênero humano, cabe apenas uma palavra no código das nações que remiu. É ignorado no meio dos seus. Meditus vetrus estet quim vos necessites. Não recebe na sociedade a menor honra. Em diversos países é suprimida a festa do corpo de Deus. Jesus Cristo não pode sair nem mostrar-se em público, mas sim pode esconder-se, porquanto o homem tem vergonha dele. Não o conheço. E quem são aqueles que dele se envergonham? Maometanos, judeus? Não. São os próprios cristãos. A Eucaristia ainda está indefesa, desprotegida. Conquanto o exército do culto não seja publicamente perturbado, pode-se injuriar, cometer sacrilégios, pois a ninguém interessa. Jesus Eucaristia está por consequente desamparado dos homens. Tomará então o céu a sua defesa? Não. Como no tempo de Caifás e Pilatos, Jesus é entregue pelo Pai à vontade dos pecadores. E Jesus, ciente de tudo isso, ao instituir a Eucaristia, livremente escolheu tal estado. Sim, quis ser nosso modelo, nosso consolo nas tristezas, nas perseguições da vida. E até o fim do mundo assim permanecerá para ser o exemplo e a graça de cada um de seus filhos. Ele ama-nos. Jesus Cristo, na sua paixão, acrescenta ao sacrifício de seus direitos a imolação de tudo aquilo que constituiu o homem, a imolação da sua vontade, da beatitude da alma, que deixou invadir por angústia mortal, a imolação da vida na cruz. Não lhe bastou ao amor fazê-la uma só vez, quis continuar na Eucaristia essa morte natural, para imolar sua vontade enquanto Deus obedece à criatura, rei ao súdito, libertador ao escravo. Obedece aos sacerdotes, aos fiéis, aos justos e aos pecadores. Obedece sem resistência, sem ser preciso violentá-lo. Obedece aos próprios inimigos, a todos com a mesma boa vontade. Não somente na missa ao pronunciar o sacerdote as palavras da consagração, mas a todo momento do dia e da noite, segundo as necessidades dos fiéis. Seu estado permanece. É o estado de simples obediência. Será isto de fato possível? Se fosse dado ao homem conhecer o amor da Eucaristia, em sua paixão Jesus foi ligado, perdendo sua liberdade. Aqui ele se liga a si mesmo, preso pelas cadeias perpétuas e radicais de suas promessas, preso às espécies santas, às quais se une intimamente pelas palavras sacramentais. Na Eucaristia está sem movimento próprio, sem ação, embora possua em si a plenitude da vida, ressuscitada como se estivesse na cruz ou no túmulo. Está sob a dependência absoluta do homem, qual prisioneiro de amor. É para ele impossível partir as cadeias, abandonar a prisão eucarística. Constitui-se nosso prisioneiro até o fim dos tempos. A isso se comprometeu. É o contrato de amor que se estende até aí.
Quanto à beatitude da alma, Jesus glorioso e ressuscitado não pode suspender-lhe o envelo e os gozos, como outrora em Getsêmani. Só no homem, no cristão, seu membro indigno a perderá. E Jesus quantas vezes vê a ingratidão ou ultraje que o vem atingir os cristãos imitarem os judeus. Ele chorou um dia sobre Jerusalém culpada, e a nós ama-nos muito mais, e nossos pecados, nossa queda, afligem-no de outro modo que a queda dos judeus. Ah, quantas lágrimas não derramaria Jesus no sacramento se lhe fosse dado chorar? Na hóstia, Jesus está impossibilitado de morrer realmente. Toma pelo menos um estado de morte aparente. As espécies são consagradas em separado para lembrar a perda de sangue que, jorrando do corpo, deu lugar à sua morte dolorosa. Dá-se-nos ele na comunhão, consumindo-se, aniquilando-se sob as espécies. Finalmente, Jesus expõe sua vida sacramentada às profanações dos ímpios. Quando esses destroem as santas espécies, expõem-se aos pecadores que os crucificam na alma indigna ao recebê-lo, ligando-o ao demônio, senhor absoluto de suas pessoas. Assim, tanto quanto lhe permite seu estado ressuscitado, Jesus na Eucaristia imola sua vida natural. Na sua paixão não poupara sua vida divina, na Eucaristia tão pouco a poupará. Não se vê a sua glória, majestade e poder. É apenas o homem das dores, o amaldiçoado de Deus e dos homens. Isaías não o reconhecia sob os escarros e as chagas que manchavam sua augusta face. Na sua paixão, Jesus só deixava transparecer seu amor. Infelizes daqueles que não o quiseram reconhecer. Foi preciso que um ladrão adorasse sua divindade e proclamasse sua inocência e que a natureza chorasse seu Criador. No sacramento continua Jesus como amor maior, essa imolação de seus atributos divinos. Do poder de Jesus Cristo da sua glória só transluz uma paciência que chegaria a causar escândalo se não soubéssemos a infinidade do amor que nos tem, a doçura do amor. Nosso doce Salvador parece dizer-nos: será que não faço bastante por vós? Que não mereço vosso amor? Que mais lhe posso acrescentar? Que sacrifícios me resta a fazer? Ah, desgraçado daquele que esquece tanto amor! O inferno não nos parece forte demais para ele. Não nos entreguemos, porém, a tal ideia. A Eucaristia é a prova suprema do amor de Jesus para conosco, porque é o sacrifício supremo. Meu irmão, minha irmã, eu venho através desse áudio te convidar a entrar nos mistérios divinos. Se você tivesse ideia do que é a potência de rezar o rosário diante do sacrário, porque é como eu acabei de ler agora aqui para você. Jesus Cristo, ele é prisioneiro. Ele não tem movimento, embora ele contém toda a plenitude ali na Sagrada Espécie. Mas qualquer um, seja o ministro ou o padre ou algum herege que vai ali comungar, pode roubar o corpo do Senhor e fazer o que quiser. Meu Deus, se aquele frade que morava com São Padre Pio no convento, que faleceu e apareceu para ele, estava limpando o sacrário e passou diante de um lado para o outro, ele não fez um vene e foi condenado ao purgatório. E eu e você, meu irmão, minha irmã, a perfeição em adorar Jesus no Santíssimo Sacramento está nos mistérios do Rosário. Então, quando eu me coloco de joelhos, sabendo de tudo isso que eu acabei de ler, eu dedico aquela 1 hora antes da Santa Missa em oração, adoração, reparação ao Sagrado Coração, ao Imaculado Coração de Maria. E ali eu começo a meditar os sagrados mistérios do Santo Rosário. Quando a gente contempla o primeiro mistério, diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, ali no sacrário, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, a primeira dezena. Ali Jesus Cristo está no sacrário, que é o ventre da Virgem Maria, como Santo Irineu de Leão vai dizer.
Nossa Senhora é o sacrário vivo da Santíssima Trindade. Então, quando eu olho para Jesus no sacrário, eu contemplo primeiro a primeira dezena do Santo Rosário, a encarnação do Verbo. Jesus Cristo está ali no Santíssimo Sacramento, assim como ele se manifestou no ventre da Virgem Maria. Então eu adoro Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, meditando a encarnação do Verbo. Ali ele está presente, o pão vivo. Quando eu vou para a segunda dezena, Nossa Senhora visita a sua prima Santa Isabel. E quando Jesus, ali no ventre da Virgem Maria, Nossa Senhora saúda Santa Isabel, São João Batista é purificado dos pecados pela saudação da bem-aventurada Virgem Maria e da presença do Divino Redentor ali no ventre da Virgem. Agora, se ali São João Batista foi purificado dos seus pecados, por que que eu e você não alcança a graça de viver a santidade? Jesus ele está presente na Santíssima Eucaristia ali. Assim como Nossa Senhora visitou a prima Santa Isabel, agora é eu que visito Jesus no Santíssimo Sacramento e peço a Ele ali, para Ele me dar a graça da purificação, a graça da caridade perfeita que está ali na caridade, todo o mistério da santidade. Quando eu vou para a terceira dezena, o nascimento santíssimo de Nosso Senhor, no presépio ali, naquela pobreza. Eu olho para Jesus no Santíssimo Sacramento e ele se vê nessa mesma pobreza. Naquela noite gelada do nascimento de Cristo, ele também está ali no gélito do sacrário, porque tudo é envolto em pedra. O bronze do sacrário é gelado, Jesus está ali.